E aí, galerinha suave, espero que vocês estejam bem. Esse aqui é meu irmão, ele tá fazendo as coisas dele da faculdade, então temos que dividir essa parte aí. Eu vou dar a segunda parte da aula de fração. Na outra aula eu expliquei um pouco mais o que era fração, quem é o numerador, quem é o denominador, como que a gente pode chamar os tipos de fração e quais são esses tipos, né? E agora na parte 2 a gente vai ver como fazer cálculos com frações. A gente já viu como funciona uma divisão, já viu como funciona um MMC, então pra gente tá suave, vemos essa parte. Então a primeira coisa que a gente vai ver é a soma, ou a adição no caso. A soma, na verdade tanto a soma quanto a subtração, você tem uma coisa que você precisa olhar. Se os seus denominadores forem iguais, você calcula tudo na mesma linha. Então, por exemplo, eu tenho 1/4 mais 8/4. Os meus denominadores são iguais. Se eles são iguais, eu só copio o que está embaixo e somo o que está em cima. Fácil, certo? Para subtração, a mesma coisa. Se meus denominadores forem iguais, eu faço da mesma forma. Então, vamos supor aqui eu tenho 7/5 menos 3/5. A mesma coisa, meus denominadores são iguais. Então, copio meu denominador e faço a subtração em cima. 7 menos 3, 4. Tá? Então, quando meus denominadores são iguais, melzinho na chupeta. E se meus denominadores forem diferentes? Denominadores diferentes. Como os denominadores diferentes, a gente tem que fazer... A gente tem duas formas de fazer, na verdade. A gente pode fazer pelo surubão, que eu ensinei pra vocês, que é o famoso MMC. Ou pela regra do X. Como fazer isso? Primeira coisa. Vamos supor, eu tenho 1/4 mais 1/3, tá? Pela regra do MMC, eu vou pegar meus dois denominadores e vou colocar aqui. Eu vou calcular o MMC. Então, por 2, por 2, por 3, 1. E no final, como é o surubão, eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, eu descobri que meu MMC de 4 e de 3 é 12. Então, vamos lá. Primeira resolução pelo MMC. Eu pego o meu mínimo múltiplo comum, que é 12, coloco embaixo. Aí, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Boto o sinalzinho do mais aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 1, 4. 4 aqui. E aí eu somo. 4 mais 3, 7. É assim que a gente calcularia pela regra do MMC ou regra do surubão. A outra forma de se fazer é pelo X. Como que eu faria pelo X? Existe uma regrinha que eles falam que é assim, ó. Você pega as duas frações, então você tem 1/4 mais 1/3. E aí você faz assim. Deixa eu pegar de outra cor.
multiplica o 3 vezes 1 e multiplica o 4 vezes 1. E aí você soma as coisas que deram aqui em cima. 3 mais 4, 7. E os de baixo, você multiplica também. 4 vezes 3. E a caneta não quer pegar, peraí. É azul? Não. Quatro vezes 3, 12, tá? Então, temos duas maneiras de se calcular quando a gente tem denominadores diferentes. A gente pode calcular pelo MMC, onde a gente vai pegar os nossos denominadores, fazer aquele todo surubão, o nosso resultado a gente coloca embaixo, certo? Aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. No final, você soma tudo e você tem um resultado. A segunda forma é pela regra do x, onde eu multiplico cada lado do x, somo, vai dar o meu resultado de cima. E depois eu multiplico os dois que eu tenho embaixo, que vai dar o meu denominador. Tudo bem? Essa funciona tanto para soma quanto para subtração, tá? É a mesma coisa que a gente usa. Agora, a gente tem a multiplicação. Multiplicação de fração é a mais fácil, velho. Se em algum momento aparecer uma multiplicação de fração pra você, levanta a mão pro céu e agradece, tá ligado? Porque é o mais fácil de todos. Eu chamo a multiplicação de fração de seguir o baile. Por quê? Você tem aqui, supor que você tem 2/3 vezes 4/6, certo? Você tá no baile, tá ligado que as pessoas te empurram pra frente, né? Você não tem a opção de desviar. Então, você só continua seguindo em frente. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 6, 18. Acabou. Só isso. A multiplicação é só você seguir a linha. Multiplica todo mundo que tá em cima, multiplica todo mundo que tá embaixo. Simples, sem dificuldade nenhuma. Já a divisão, o bagulho é um pouquinho mais louco. Por quê? Na divisão, deixa eu escrever aqui. A divisão, a gente tem uma coisinha diferente. E existem diversas formas de se tentar resolver. Na verdade, eu gosto de duas, que é a do bombom ou a do ex. A do ex é a que eu mais gosto. A bombom é como? Vamos supor que eu vou pegar a mesma fração de cima. Eu tenho 2/3 dividido por 4/6, certo? Quando eu pego um bombom, eu não abro ele assim, não inverto essa parte pra conseguir abrir, ou uma bala também, né? Tanto faz, no caso. É exatamente isso que você vai fazer. O modo bombom, deixa eu ver aqui, ó. O modo bombom, você vai manter a primeira fração e vai inverter a segunda. Como se estivesse abrindo um bombom mesmo. Tá vendo? No momento que você inverter essa segunda fração, você vai calcular isso aqui como se fosse uma multiplicação e não uma divisão mais. Então, você vai ter 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Tá feita essa divisão. É exatamente assim que vocês vão calcular. Ah, mas por que torna uma multiplicação? Torna uma multiplicação porque a gente inverte
essa segunda fração. E a multiplicação, como é mais fácil, é muito mais fácil você calcular dessa forma, certo? A segunda que a gente tem é a do ex. Por que do ex? A do ex eu vou explicar aqui mesmo, que é mais fácil. Vamos supor, na multiplicação você tá seguindo o baile, certo? Beleza. Vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa na divisão, seguir o baile. Então eu venho aqui na mesma linha, pá, não sei o quê. Só que acontece, eu encontro meu ex. No que eu encontro o ex, eu desvio dele e depois volto pro baile. 2 vezes 6, 12. A mesma coisa com o meu amigo que tá embaixo. Ele tá lá seguindo o baile, pá, não sei o quê. Puta vida. Encontrei o ex. Desvia do ex, depois volta pro baile. 3 vezes 4, 12. E assim a gente calculou a divisão da nossa fração, tá? A aula de hoje é essa, basicamente. Semana que vem eu vou gravar um vídeo corrigindo os exercícios tanto da semana passada quanto dessa semana, porque eu achei melhor juntar os dois, já que era o mesmo assunto, dá pra gente fazer isso junto, beleza? Paz, semana que vem.